Leonardo, presidente da APA Funk. Então a gente vai começar com uma fala dos convidados. O tema hoje é Paz Armada, a política de segurança pública no Rio de Janeiro e as unidades de polícia pacificadora. Queria registrar aqui que o Luca estava convidado para vir hoje, mas ele ligou e disse que ele está com um problema, ele tem alguns problemas lá, sequelas do que aconteceu lá com as balas e tal. Ele não pôde vir, falou que estava indisposto, não estava conseguindo sair para vir para cá, pediu desculpa, mandou um abraço a todos, pediu desculpa para os convidados também, para os palestrantes, mas não deu para ele vir. E a gente vai começar aqui com a professora Vera, vai ter uma intervenção de cada um, depois a gente abre para as perguntas, tá ok? Será que está funcionando? Tá. Bom, queria começar agradecendo muito a todos, a presença de todos, agradecendo o convite dos queridos companheiros do CALC, agradecendo muito a companhia do Leonardo, que conheço de várias histórias e de várias coisas, saudar a linda parada funk que teve ontem, que foi uma parada bonita. Eu tenho um filho que também atua, milita nesse setor tão importante da vida cultural carioca e tão demonizado e que agora está se conscientizando. Queria também começar pedindo desculpas para vocês, porque eu até combinei de fazer nesse horário, porque eu tenho um outro compromisso depois, já pedi 1000 desculpas ao MC Leonardo, porque eu vou ter que falar, vou esperar o máximo que eu posso, e depois, quando der o meu horário, vou sair. Bom, eu vou então, como é sobre o PPs, vou trabalhar um texto que eu tenho, que está num site chamado Fazendo Média, que se chama O Alemão é Muito Mais Complexo. Porque alguns anos atrás eu escrevi, quando começou o massacre do alemão, né, porque aquilo na categoria que o Zaffaroni chama de massacre a conta-gotas, eu tinha escrito um texto que chamava O Alemão é Mais Complexo, porque era uma coisa que estava escrito na parede do alemão o dia que o Lula foi lá. Aliás, estamos todos torcendo por ele nesse momento aí, toda a solidariedade a ele. Mas o povo do alemão tinha pichado na parede, o alemão é mais complexo. Então agora o alemão é muito mais complexo. Para falar sobre as UPPs, eu esqueci de trazer meus óculos de perto, quando eu vi trouxe esses óculos escuros que só... Bom, então, uma das coisas que é impressionante sobre a discussão das UPPs é que elas viraram um consenso, né? E é lógico que esse consenso é um consenso construído pela mídia. Nós estamos editando o último livro de criminologia do Zaffaroni, onde tem um capítulo que se chama Criminologia Midiática. A mídia brasileira, que é monopolizada, ela tem muito... Quem mais trabalha com criminologia ou direito penal, a gente pode estudar 20 anos, pesquisar 30 anos, porque um momentinho de jornal nacional, como diz o professor Nilo Batista, um sorrisinho do casal Bonner muda toda a questão criminal muito mais do que 20 anos de estudos, né? Obrigada, querida, que essa cadeira aqui é matadora de professor. Obrigada. Agora as coisas melhoraram 100%. Bom, então... É impressionante, uma das coisas que mais me impressionou é como os meus colegas de sociologia, militantes, todos os meus alunos já sabem que eu estou sempre batendo na sociologia, como todo mundo é a favor da UPP. É a favor da UPP, mas... Né, então, eu demorei, esse aqui é um texto longo, eu vou tentar, você me cutuca quando estiver chegando a hora... Mas é um texto onde eu fiz um estudozinho e onde eu fui guardando durante muitos meses, com muita raiva, toda a matéria que saía sobre as UPPs, principalmente no jornal O Globo, que é, vamos dizer, o grande império brasileiro e é onde nós todos somos educados, né? Eu já falei para os meus filhos, eu tenho mais medo de malhação do que de drogas leves, entendeu?
Quem vê Malhação muitos anos assim, os danos à saúde mental e as sequelas podem ficar para o resto da vida. Então, a Globo, né, ela produz um tipo de educação. E a UPP é especialmente um consenso que foi criado pela mídia. Bom, em torno uma das coisas principais sobre a questão da UPP é a expressão reconquista do território, né? Então, porque o território foi reconquistado. E aí nós temos no Brasil, tivemos, que já morreu, um dos maiores geógrafos do mundo, um dos maiores pensadores do mundo, que se chamava Milton Santos, um geógrafo negro, baiano, pouco lido, pouco conhecido, né? Eu recomendo vivamente que vocês conheçam a obra dele, e tem um filme muito bonito sobre ele, feito pelo Silvio Tendler. Mas o Milton Santos tem toda uma reflexão sobre o que é território, né? E ele usa a expressão território usado. Então, ele diz que o território seria um conjunto de lugares e o espaço nacional seria um conjunto de localizações, termos que estão sempre mudando, não obstante o lugar fique o mesmo, em vista do constante rearranjo de valores atribuídos a cada lugar e às atividades presentes. Então, não vamos usar território como uma expressão estática, né? E aí, quando ele fala de lugar, ele vai falar do território usado como um território onde o movimento social se mobiliza. A grande seguidora dele, a professora Maria Adélia Aparecida de Souza, nos ensinou que o espaço geográfico é um sistema indissociável de objetos e ações. Então, não vamos pensar o território como um lugar parado, né? A geografia seria uma filosofia das técnicas que o território usado precisa ser adotado, e o território usado precisa ser adotado como uma categoria de análise social. Então, não vamos usar território como os que formaram esse consenso em torno das UTTs têm usado, das UPPs. Na Geografia das Desigualdades de Milton Santos, a definição do território é política, não é uma definição nem militar, nem estratégica, nem policial, é uma definição política. E os territórios usados, né, escolhidos para a UPP, é uma decisão completamente política. Então, nessa Geografia das Desigualdades de Milton Santos, que vocês têm que conhecer, né, vocês do direito são cientistas sociais que dominarão uma técnica jurídica, mas vocês não são um pensamento isolado das ciências sociais. E eu gosto muito de dizer, pelo contrário, que os alunos de direito hoje são a vanguarda das ciências sociais, porque eles estão no coração da questão criminal, que é a principal questão política. Então, para o Milton Santos, nessa geografia, a definição de território é política, e ele trata de território usado, espaço banal, onde se abrem dois tipos de espaço: os espaços que mandam e os espaços que obedecem, gerados pelo permanente embate entre o par dialético abundância e escassez. Isso seria o fundamento maior do que ele chama de geografia das desigualdades. Então, a geografia não é só uma descrição geológica dos morros, das montanhas, mas é uma relação entre o homem e o espaço. Tá? Então, o território, a categoria que o Milton Santos usa é a categoria de território usado nessa geografia das desigualdades, que nós, na criminologia, usamos a criminalização do espaço e a criminalização do espaço das favelas, a favela como espaço criminalizado. A Maria Adélia, então, ela nos fala de vários pares dialéticos que vão fundar essa geografia das desigualdades. O fato das UPPs estarem restritas aos espaços das favelas já é um sintoma sinistro, porque uma política de segurança pública que só serve para a favela, ela já é uma política de segurança
discriminatório, que vai aprofundar a desigualdade espacial e territorial existente na cidade do Rio de Janeiro. Existe em todas as cidades, mas no Rio de Janeiro ela se dá. Então, o fato da UPP, eu vou começar pelo final, se a UPP fosse bom, ela começaria no Leblon ou na Barra da Tijuca. Então, não tem UPP no Leblon, só tem UPP em favela, vamos começar a desconfiar desse projeto. Não tenho nada contra o Leblon, apesar da invasão, do choque de... O Leblon vai virar um inferno nos próximos tempos, porque toda a vida popular... Já era difícil no Leblon um operário conseguir uma quentinha, porque virou aquele espaço. Agora, com as hordas, do choque de ordem chegando, pelo menos para mim, que sou mulher bomba e sou contra, né, tudo isso que está acontecendo no Rio de Janeiro, eu acho que o Leblon vai ficar um lugar cada vez mais insuportável. Eu nasci e fui criada no Leblon, quando o Leblon ainda tinha a favela do Pinto, ainda tinha um lugar de encontros e não um lugar de... ticas plásticas, como se dizia antigamente, né, de botoxes e etc. e tal. Bom, então, o fato das UPPs estarem restritas ao espaço das favelas já faz com que a gente que é desconfiado pense, poxa, por que só nas favelas? Um projeto de segurança bom é um projeto para toda a cidade, tá? Cleonice Dias, que é líder comunitária da pacificada Cidade de Deus, atesta: nós que somos da comunidade sabemos que a UPP está ligada a uma situação pública para o Rio de Janeiro e o Brasil de que o Estado tem o controle das comunidades. Querem dizer que haverá segurança para os grandes eventos e que nós, pobres, estaremos controlados e que podem vir todos os investimentos para os mega eventos. Então, as UPPs também estão relacionadas a esse grande controle da pobreza que os mega eventos estão querendo mostrar. Uma cidade que não é a cidade verdadeira do Rio de Janeiro, é aquela cidade do filmezinho da Arara Azul, que nos remete um pouco ao Zé Carioca, dos anos 50, que também era o Rio de Janeiro para americano ver, né? Então, esse modelo Miami, Barra da Tijuca, onde os pobres têm que ter ou muro ecológico, ou, como é que chama aquela, barreiras acústicas, mas onde a pobreza tem que ser, de uma certa forma, escondida. A outra coisa que é importante esclarecer, então, além de frisar que a UPP vai aprofundar a geografia das desigualdades no Rio de Janeiro, é importante a gente dizer que a UPP não é nenhuma novidade. A UPP não foi criada nem concebida pela atual gestão da segurança pública no Rio de Janeiro. A UPP é um projeto, e o Wikileaks, vazou pela Wikileaks, o cônsul norte-americano no Rio de Janeiro, dizendo que a UPP é um projeto de contra-insurgência usado no Iraque, no Afeganistão e na Palestina. Então, não sou eu sempre tive essa desconfiança pela maneira, mas o próprio cônsul americano, isso está na Wikileaks, e nesse texto que está nesse site Fazendo Mídia, aí tem o dia do jornal, o Wikileaks, onde vazou, tem todos os argumentos que eu estou usando. Mas o grande momento em que a UPP virou o modelo para o Rio de Janeiro foi na Colômbia, principalmente em Medellín. Eu estive em Medellín num belo congresso. A prefeitura de Medellín é uma prefeitura bacana, popular, de esquerda, fez um congresso onde o fracasso da UPP, já os índices de entre aspas, meus alunos já sabem que a gente não usa essa expressão criminalidade, mas, entre aspas, os índices de criminalidade e de homicídio voltaram a crescer. Então, a UPP, como ela foi concebida aqui, ela já é um projeto que já está fazendo água há mais de um ano em Medellín, que tem uma realidade completamente diferente da nossa. Algumas coisas em comuns, outra não. Aliás, ontem teve eleições na prefeitura de Bogotá e a esquerda ganhou. Então, esse modelito aqui norte-americano, que é o modelo de ocupação da Colômbia contra as históricas guerrilhas, é um projeto que já deu água, né? É um projeto que fortaleceu principalmente as forças paramilitares da Colômbia,
que depois quem quiser conhecer essa história é uma outra história. Bom, então, nesse seminário eu vi como esse projeto já era um projeto que já tinha ido para o brejo, mas como é que era exatamente, até um teleférico tinha lá, deve ser a mesma empresa que faz teleférico, eu não sei se é uma multinacional, uma empresa norte-americana que vai fazer também algum teleférico na Palestina, mas eu sei que o teleférico faz parte dos negócios que as UPPs escondem, né, nesse macabro consenso. E uma das coisas que eu levei para esse seminário de Bogotá, de Medellín, era o seguinte: não existe um projeto de segurança pública que é um modelo que dá certo em todos os lugares. Cada cidade tem uma história, é um lugar, no sentido do que Milton Santos chama de lugar, como lugar onde os movimentos sociais se apresentam, é um lugar e tem uma história, uma memória. A minha tese de doutorado, que foi sobre a história do medo na cidade do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro sempre foi uma cidade africana, né? As marcas disso, né? Quando a gente sobrepõe o que eram os quilombos e as favelas, a gente vai ver como, de uma certa forma, as favelas do Rio de Janeiro historicamente se constituíram como locais de embaralhamento e de fuga dessa cidade africana que é até hoje. Está aí o batidão do funk, está aí a parada funk, tão criminalizado e tão perseguido como o samba já foi, a capoeira já foi, todos os traços da nossa africanidade, né? Então, esse projeto, não se pode repetir um projeto de segurança pública. Sempre vai ter um sociólogo vendendo, porque isso dá lucro, dá consultoria. O projeto de segurança pública que você aplica aqui, em Osasco, em Brasília, mas não. Cada história tem lutas sociais que estão impregnadas naquele cenário, naquele lugar. É um lugar de memórias vivas. Medellín tem as suas lutas, suas histórias, né, suas belezas, sua cultura, sua arte, sua cultura urbana, mas e o Rio de Janeiro tem outras coisas. Então é óbvio que esse modelo pode ser rentável vendê-lo, lógico que assessores vieram de lá e de cá para implantar, mas não existe um modelo de segurança pública que dê certo em todos os lugares, porque uma cidade tem uma história e uma memória, tá? E a outra coisa é que o conceito de segurança pública é um conceito muito mais amplo do que simplesmente força policial. Transporte urbano é segurança pública. Eu agora estou me mudando para Ipanema, mas eu sou uma velha moradora de Santa Teresa. O bondinho de Santa Teresa, que desapareceu, foi abduzido por extraterrestres depois do acidente. Ninguém mais fala quando é que ele vai voltar, mas transporte coletivo é segurança. Defesa civil vai ser a grande segurança do futuro, né? Com o capitalismo acabando de acabar com o mundo da maneira como ele está acabando, né? Você olha a Tailândia, olha as chuvas. Então, saúde pública e segurança. Quem acha que segurança é entupir de guarda municipal e de polícia e atirar esses homens, né, que eu digo que é a força de trabalho mais sofrida, né? Os homens que trabalham na segurança pública talvez sejam as pessoas com condições de trabalho pior, e o salário de polícia no Rio de Janeiro é um dos piores do Brasil. Então, quer dizer, segurança pública não é só jogar a polícia, encher de polícia e transformar o policial em matador de pobres, né, que é o que a gente vem fazendo ao longo do tempo. Então, segurança pública é um conceito muito mais amplo do que isso. E a gente também é levado a pensar, vendo muita Malhação, novela das 6, das 7, depois Jornal Nacional, a gente é levado a achar que quanto mais, né, polícia a gente tiver, quanto mais guarda municipal tiver perseguindo o pobre, o camelô, o flanelinha, né, mais seguros nós vamos estar. Cuidado que é aí que o bicho pega. Bom, então, Foucault, esse filósofo tão perseguido pelo filme Tropa de Elite, porque eu quero dizer o seguinte: existem negócios no Rio de Janeiro conexos entre os grandes meios de comunicação,
os grandes multinacionais do esporte. Nós questionamos muito o conceito de crime organizado. Mas se eu fosse dizer que existe crime organizado, a FIFA e a CBF não passariam muito distantes desse conceito. Quem acha que... E preste atenção no que está acontecendo em torno dos negócios do esporte. Então, Tropa de Elite é um filme que, para mim, na minha modesta e humilde opinião, faz parte desse contubérnio de negócios, né? Porque outro dia até vi uma entrevista do Zé Padilha, o diretor. Eu acho que é um filme que faz apologia da tortura, por isso quando o Proibidão foi considerado apologia ao crime, eu queria ver alguém do Ministério Público dizer que Tropa de Elite faz apologia da tortura, porque o grande estrela do Tropa de Elite 1 e 2, na minha modesta opinião, é a tortura. Mas eu não sei se vocês lembram como, o tempo todo, quando era anunciado o dia D da tomada do Alemão, que era o começo, né, de um processo de pacificação, entre aspas, que era Tropa de Elite 3, está chegando, e era tudo comparado. Então Foucault, esse filósofo que é tão atacado pela Tropa de Elite, eu vi uma entrevista com o Zé Padilha, ele dizendo que ele tinha tido 2 grandes ganhos para o Brasil com o Tropa de Elite. Um era a responsabilização do consumidor pelo tráfico de drogas, e o segundo era que tinha tido cada vez mais gente entrando para o BOPE. Então, não adianta dizer que é um filme politicamente correto, que é bacana, é um filme que faz o enaltecimento da polícia matadora, né? E da polícia, do paradigma bélico de segurança pública. E aí o Foucault trabalha, meu texto está nesse site, quem quiser ver detalhes, que eu também não quero me alongar muito, dizendo que a polícia é tudo que pode proporcionar ornamento, forma e esplendor à cidade. Então o que eu quero dizer é o seguinte, na saída da ditadura, né, nós tínhamos uma resistência muito grande à truculência policial. E ao longo desses anos foi construído, e eu trago nesse texto um monte de exemplos mostrando como a truculência hoje é aplaudida. Então, eu acho que os meios de comunicação produziram, esse texto aqui é um texto longo, de 25 páginas, demoraria mais de 1 hora para ler, por isso eu estou dizendo, ele está num site chamado Fazendo Média, vocês têm a íntegra dele. Ao longo desses anos, o estereótipo do inimigo público número 1, que foi durante a ditadura militar o terrorista, o subversivo, ele foi sendo construído pelos meios de comunicação como sendo o traficante. O traficante, eu não chamo de traficante, eu chamo de comerciante varejista de substâncias ilícitas, porque eu acho que o traficante ele recebeu um peso tão grande, negativo, que ele virou uma espécie de... O Nilo é que usa essa figura no livro dele, Matrizes Ibéricas, que é o herege que quer tomar conta das nossas crianças. Tudo pode ser feito em nome do combate ao traficante. O traficante é o menino pobre que passa umas coisinhas para o consumidor, né? E é um mercado, não é capitalismo? Então, tem demanda e tem oferta. Ninguém tem culpa de nada. A culpa é o proibicionismo, que é o culpado, né? De nos obrigar a tomar remédios proibidos nos Estados Unidos, botar nossas crianças tomando remédios contra males inventados, como hiperatividade, déficit de atenção. Outro dia tinha uma professora de Harvard tomando... Então, todos esses remédios podem tomar, menos as plantinhas que são plantadas aqui mesmo no nosso continente. Há pouco tempo atrás eu tive com 2 meninos colombianos que contaram que nos anos 70 tinha uma maconha na Colômbia chamada Colombian Gold, que era uma maconha conhecida como uma maconha de muita qualidade, muito potente. Ela foi fumigada completamente pela política de ocupação dos Estados Unidos com o agente laranja, que era aquele desfolhante usado no Vietnã. Não existe mais na Colômbia essa maconha, mas tem um lugar onde ela foi plantada e onde ela está crescendo. Adivinhem onde foi?
Estados Unidos. Então, eles vão legalizar e nós vamos ficar aqui chupando o dedo, já sem a Colombian Gold e já, né, com essa mentalidade. Bom, então, o que eu quero mostrar é como a imprensa produziu um esplendor em torno daquelas operações militares, né? Então, tinha um velho comandante da Polícia Militar no governo do Brizola, que foi o primeiro comandante negro, Carlos Magno Nazaré Cerqueira, que foi quem implantou o policiamento comunitário. E eu tenho ataques de ódio quando eu vejo companheiras sociólogas chamando o PP de policiamento comunitário. Eu digo, respeitem a memória do coronel PM Carlos Magno Nazaré Cerqueira. A UPP é um dispositivo bélico de ocupação total da vida dos pobres no Rio de Janeiro. Ocupação militarizada e hierarquizada. Eu queria ver um condomínio da Barra da Tijuca, você ter que pedir permissão a uma autoridade militar para fazer o batizado do seu filho, ou para fazer uma festa do Dia dos Pais até mais tarde. Então, para mim, a UPP e a própria seleção das áreas dela, além de serem áreas estratégicas aos eventos olímpicos, eram todas áreas de apenas uma das empresas fornecedoras do comércio varejista de drogas, né? Eu não gosto de chamar também de facção. Não estamos no empreendedorismo? Pô, esses são os grandes empreendedores. Ninguém é mais empreendedor do que os comerciantes varejistas. Bom, vamos pensar em termos de capitalismo. O capitalismo ganhou, o socialismo perdeu todas, o capitalismo é quem manda, né? Quem está gerindo as UPPs é um pessoal completamente ligado aos negócios, tanto que tem toda uma história. Está viajando muito, os governantes falam, eu estou vendendo o Rio. Está vendidão já está vendido o Rio, não precisa viajar mais, porque já está vendidão. É só a gente ver assim, as remoções na cidade, a política de recolhimento de população pobre em nome da luta contra o crack, né? Tudo isso que na saída da ditadura não acontecia. Então, no mercado capitalista, se você tem algumas empresas que dominam o mercado, se você atacar só uma empresa, aí eu vou dizer de novo, como diziam meus filhos, é óbvio que você está favorecendo as outras. Pode ser que seja de uma forma ingênua, mas que isso está acontecendo no Rio de Janeiro, tá. Nós estamos assistindo à monopolização do comércio varejista de drogas por empresas que têm uma ligação mais forte com a área de segurança pública. Quem é do ramo sabe do que eu estou falando, né? A empresa que está sendo completamente derrotada é o CV, que historicamente tinha uma ética, né? Para a gente usar a palavra ética, cada um tem a sua ética, de não negociar com a polícia, né? Essa empresa acabou, está asfixiada, então é óbvio que a disputa pelos pontos de venda, qualquer pessoa na polícia, na vida, quer dizer, eu trabalhei já na área de segurança pública, sabe que a partir do momento que você detona uma liderança, que a disputa em torno daquele ponto vai começar. Então, as UPPs, né, a história delas esconde um pouco isso. E aí eu trago aqui uma grande... Eu trabalho o conceito de esplendor, né, que o Foucault mostra que no momento de unificação da Alemanha se misturava o conceito de ciência política com ciência da polícia. Eu acho que nós nunca vivemos isso de uma forma tão grande como nós estamos vivendo no Brasil. Basta olhar a produção sociológica e dos cientistas políticos no Rio de Janeiro hoje. Está todo mundo trabalhando com segurança pública. Porque segurança pública virou o centro da vida política, né? Você não discute mais política, você discute se o ministro foi acusado disso ou daquilo, o inquérito disso ou daquilo. Nós não estamos discutindo qual é o projeto de Copa do Mundo que nós, no Rio de Janeiro, queremos para o povo do Rio de Janeiro, não para as elites ou, né,
o capital transnacional que toma conta do futebol e dos esportes olímpicos. Então, esse esplendor foi vendido, e aí eu faço uma análise da cobertura da mídia, como vocês viram, é um texto mostrando como foi criado um esplendor em torno dessa letalidade que se concentrou no BOPE. E é isso, o Zaffaroni tem uma expressão que ele diz o seguinte: por que a criminologia não estudou o genocídio na história da humanidade? Né? Como é que ela se protegeu? Ele até usa dois autores de criminologia que meus alunos já conhecem, que é o Sykes e Matza, que trabalham as técnicas de neutralização. As técnicas de neutralização são maneiras de trabalhar, quer dizer, uma maneira de violar a lei que está dentro de um grupo social determinado. A coisa mais fácil é a gente usar isso para o comércio varejista de drogas. Mas vamos pensar profissionais liberais que não dão recibo ou que só negam imposto de renda. Isso é crime. Mas quando a gente vai, meus alunos já cansaram de ouvir esse exemplo, quando a gente vai num médico e ele pergunta com recibo ou sem recibo, você não fala, ai meu Deus, estou na frente de um criminoso, né? Aquilo é um pequeno crime que aquela categoria profissional produz técnicas de neutralização, ninguém acha, né, que está cometendo um crime, aquilo faz parte do seu dia a dia, né? Então, nós produzimos, e aí a mídia tem um papel fundamental para dizer, ó, a UPP é a panaceia, é um projeto perfeito, é um projeto bom. Então, quando a gente vê o que aconteceu no Morro do Alemão, em seguida, vocês sabem que no Morro do Alemão vocês têm um massacre a conta-gotas, né? Teve um dia que foram 20, teve outro dia. Aquele soldado que apareceu na revista Época, não era soldado, isso que é mais incrível, o paradigma bélico, a militarização da segurança pública, porque a segurança pública não tem que ser bélica, não tem que ser uma guerra. É um equívoco. Os estudiosos de polícia, os coronéis PM, que têm uma formação de estudos de polícia vinculados aos estudos de polícia pelo mundo afora, sabem que o paradigma bélico é um atraso, né, nas questões de segurança pública. Isso é uma coisa, em momentos muito especiais, você pode ter uma medida, mas não isso como um cotidiano. Então, essa governamentalização, essa gestão policial do cotidiano da pobreza está vinculado a um projeto internacional muito maior, né, que é as Forças Armadas norte-americanas jamais colocam as suas próprias forças trabalhando como polícia, como segurança pública, mas gosta muito de botar o resto da América Latina, das Forças Armadas da América Latina, nesse papel. Está aí o México, que não nos deixa mentir, que as Forças Armadas lá estão tomando uma derrota fragorosa e aumentando, escalando o problema, né? Porque, na verdade, o problema da questão das drogas no México é a passagem, é a região de fronteira das drogas, é o proibicionismo naquela margem, tem outros problemas incluídos, mas o resultado é que é uma derrota com uma escalada de mortes enormes. Então, o que faz com que a gente não consiga raciocinar, né, que logo depois da ocupação do Alemão, que foi comemorada, saudada como grande dia D, eu tenho vários exemplos aqui, algum tempo depois saiu uma matéria mostrando que a polícia, que aqueles policiais que estavam lá, até o chefe da polícia caiu, ficou conhecido como Serra Pelada, porque eles iam fazendo como eles fazem, que é ir roubando, que eles chamam, eu tive um aluno no Ministério Público, que era oficial da PM, que me explicou, professora, pilhagem de guerra. Então, trazer essas metáforas para a segurança pública, então, aquela matéria poderia nos levar a pensar, bom, então, aquela operação, que operação era aquela? Que, na verdade, estava roubando a casa das pessoas, fazendo pilhagem, vocês lembram disso? Mas a cobertura é tão intensa da mídia que ela faz com que a gente incorpore técnicas de neutralização, que a gente não seja capaz de pensar, peraí, se entrou Exército, Marinha, Aeronáutica e cercaram lá embaixo
e as forças policiais estavam fazendo pilhagem de guerra lá em cima. Será que esse é um projeto bacana? Será que esse é um projeto que vai dar em alguma coisa, né, que redunde uma diminuição dos conflitos? Porque o que é segurança pública? É menos morte, né? É menos conflito. Tá? E quando você produz um projeto em que, para você pacificar, você começa matando e depois você conduz a vida cotidiana das pessoas a uma gestão militar e hierarquizada, eu acho que está faltando uma reflexão mais aprofundada, né? Então, eu acho que eu já falei muito tempo, eu estou dizendo que esse texto está disponível, 32 minutos já está ótimo. Eu trago um texto de uma arquiteta, porque os sociólogos e os cientistas políticos estão querendo ser polícia. Eu, se fosse eles, ou fazia um cursinho de direito e concurso para delegado, ou entrava mesmo na tropa de elite. Coragem, vamos botar o próprio corpo lá, porque vender projeto de segurança da cadeirinha confortável é mole, mas está lá na hora do... Tá? Então, é mais complicado. Mas o pessoal que trabalha com planejamento urbano está mais na resistência a esse conceito de cidade-mercadoria, cidade-commodity, essa cidade rejeitadora do povo que está sendo construída em torno dos grandes episódios olímpicos. Então, ela tem um texto belíssimo, que eu não vou reproduzir ele todo, que se chama Guerra e Paz no Elevador. E aí ela faz uma análise, eu fecho o texto com o texto dela, é um texto longo também, onde ela mostrando que o mirante do Cantagalo, é lógico que os moradores do Cantagalo precisam, né, de uma ajuda para subir e descer. Eu que agora tenho problema na coluna, sei o que é você ter que subir e descer várias escadas. Mas ela mostra como toda a arquitetura do Cantagalo é uma arquitetura que, ao mesmo tempo que aproxima, afasta. E ela diz que aquele mirante do Cantagalo, no fundo, é uma grande metáfora para os projetos de segurança pública, que o Yuca não está aqui, mas que eu quero homenagear, com a expressão dele de paz armada. Então, na verdade, é alguma coisa. Tem um outro arquiteto que também está no texto, Carlos Weiner, e o outro que diz que, na verdade, é uma aproximação que está, na verdade, nos afastando da favela. A entrada na Mangueira foi muito violenta, né? A derrubada dos quiosques das tias que fazem a comida, a ambiência em torno da Mangueira. Todos os meus alunos de criminologia, eu digo, querem entender de criminologia? Olha para fora da janela, não fica na torre de marfim dos juristas, né? Se a gente quiser entender a questão criminal, a gente tem que entender ela com os movimentos políticos, econômicos e culturais que estão acontecendo fora da sala de aula e de fora dos livros de direito. Então, esses urbanistas que estão trabalhando as remoções forçadas, que não saem no jornal, o recolhimento de população de rua e esse choque de ordem brutal contra a economia popular na rua, a Mangueira foi um grande exemplo disso. A derrubada dos quiosques das tias, o que será que vem? Agora vem um quiosque ordenadinho, né? Quem serão as empresas que vão vender, né, dentro daqueles quiosques? Então, né, dentro daquele modelo Rock in Rio, só pode vender Coca-Cola, nada de batidinha feito lá de fora, aquele festival de rock que já tem a piada que eu e o Nilo sempre contamos, não tinha rock, não tinha drogas. Esperamos que tenha tido bastante sexo, porque antigamente festival de rock era sexo, drogas e rock and roll. Rock and roll não tinha, era Ivete Sangalo, tinha um pouquinho lá um dia, meio sinistro, os metaleiros, um negócio meio esquisito, que eu sou do tempo do rock and roll, tá? Drogas só aquelas vendidas lá dentro, né? Da Brahma, tal, número 1 e tal, mas o isoporzinho do lado de fora, acabou que a firma conseguiu do lado de fora vender suas coisinhas, levar umas pessoas na carroça, porque o que não funcionava da grande economia, o povão ali da Zona Oeste acabou conseguindo. Mas resumindo, são projetos arquitetônicos e projetos de segurança que acabam muito mais afastando
e tornando mais violento e hierarquizado o dia a dia dos pobres no Rio de Janeiro. Então, para fechar, que é a frase que eu digo, que é o seguinte: estão pedindo nas favelas, né, aquilo que a professora Gislene Neder, que é uma velha professora, historiadora do direito da Universidade Federal Fluminense, chama de obediência cadavérica, que na Líbia é um exemplo, né? Você bota a OTAN, bombardeia, 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 matando, depois você lincha um chefe de Estado e mostra... outros serão linchados também. Eu quero ver alguém entrar contra o Berlusconi, o Sarkozy e o Cameron no Tribunal Penal Internacional, porque tudo isso foi feito em nome dos direitos humanos. Então, obediência cadavérica, que é obediência pelo medo, em cima de uma ocupação militar hierarquizada, isso não é pacificação, né? Isso é pacificação no sentido jurídico da Pax Romana e no sentido da pacificação, que foi o sufocamento das rebeliões populares no Brasil do século XIX, quando o povo brasileiro queria ter uma república no sentido radical da república, né? No sentido do povo no poder, do protagonismo popular no poder. Então, gente, fechando, se o PP fosse bom, garanto para vocês que começava no Leblon e na Barra da Tijuca. Então, são essas as palavras que eu queria. Acordei para vir para cá. Então, eu começo com uma frase do Pimentel, né, das primeiras vezes que ele chegou no jornal para comentar. Ele falou que a UPP se dividia em duas partes. A primeira parte era a imposição da paz. E a segunda parte era o controle da paz. Paz é sentimento. Paz não se pode impor. A não ser dessa maneira aí. Fica em paz aí, senão tu vai tomar um tiro, hein? Né? A UPP é pensada, planejada, sem conversar com quem vai receber o projeto, receber o trabalho. O engenheiro passa muito tempo desenhando um carro, estudando para desenhar um carro, muito tempo. Mas só quem sabe se o carro vai servir é quem vai usar o carro. Eu me lembro que eu era taxista e estava dirigindo de noite, e a mulher falava assim: meu filho, acende a luz do salão para mim aqui. Aí eu acendi a luz do salão, mas só tinha luz para mim, né? Lá atrás não tinha. Aí ela falava: continuo sem enxergar. Então eu tinha que parar, pegar uma lanterna, colocar lá na carteira dela para ela poder me pagar. Ela pagava. Quando ela ia sair do carro, ela saía dando tapa no carro, porque o puxador da porta era da cor da porta. Era fácil, era só você trocar, botar uma coisa mais diferente ali, porque o carro vai andar de noite. E ela tem que reclamar comigo mesmo. Eu é que tenho que ligar para a Volkswagen e falar: olha, gente, o Santana, vocês sabem que na época era o Santana, hoje em dia é o Vectra e outras coisas. Vocês sabem que o Santana é o carro mais vendido para a praça. Por que vocês fazem uma luz de salão para o motorista? Né? Quem tem que reclamar é quem está usando o serviço. Então o PP é um projeto pensado pela polícia, imposto para o favelado, sem discussão nenhuma na elaboração do projeto com o favelado e sem ouvir o favelado na hora de executar aquilo ali. Um capitão da UPP, geralmente, ele conhece todos os comerciantes uns 3 meses depois de ocupado o território. Onde, na verdade, eles deveriam ouvir todo mundo antes de entrar lá. Eu cresci ouvindo barulho de tiro, passando por cima de corpos. Eu fui criança na década de 80. Eu vivi 30 anos dentro da Rocinha. Então, a década de 80 era um ambiente muito propício a pessoa entrar para o crime. Por quê? Não tinha dinheiro para mandar para a cadeia, os donos estavam todos fora. A polícia recebia propina, ela não era sócia como é hoje. Então não se pagava tanta gente. Então todo traficantezinho de favela tinha um tênis da moda, um boné de marca e um cordão no pescoço e andava bem vestido. Hoje em dia tu chega na favela, o mundo está comendo sanduíche, o cara para do teu lado de fuzil e te pedindo R$1. Que crime é esse? Que negócio é esse?
Tem gente recebendo R$200 por semana para ser segurança de boca de fumo. Essa continuação do capitalismo, né? A opressão que eles propagam quando vão presos, o tráfico de droga não tem nada de lúdico, não tem nada de romântico, não tem nada de político. É a continuação do capital. Sendo que eles ficam com a pior fatia do bolo. Não tem férias, não tem folga, se aposenta quando morre. E essa aposentadoria chega muito cedo. A favela, durante muito tempo, aprendeu essa política. Que é a política do não vi, não sei quem foi, não sei quem é. A polícia entrou dentro da favela e ela continuou com essa política. De não falar. A polícia está brincando, né? Chega num lugar onde faz o que quiser, ninguém fala nada. É jogada dentro de uma favela, sem uma capa de chuva. Que tem favela aí que ainda ganhou uma latinha para ficar dentro, que é esses containers. Outras nem isso. O fogueteiro mesmo ficou 3 meses lá, o policial batendo na porta dos outros. Quando batia chuva, o cara, eu vou abrir a porta para a polícia entrar. Deixa eu entrar aí, não, vai entrar não. Vai entrar não. Se a polícia tivesse entrado dentro das favelas como parte de um programa, eu apoiaria. A polícia sendo um programa, ela vai ser um desserviço ao PP estar implantando ódio, implantando rancor e revolta. É isso que está acontecendo. Polícia dentro de um determinado território, dizendo o que tem que fazer, o que não fazer um povo, não vai dar bom resultado. E isso não precisa ser universitário para saber. Basta ler alguns livros, basta saber um pouquinho de história. Quando isso tudo acabar, o que vai acontecer? Porque a filosofia de uma parte da facção, né, como disse bem a Vera, de não negociar com a polícia é só filosófico. Se não negociar com a polícia, não faz uma boca de fumo nem dentro de qualquer lugar do mundo. Sempre foi assim. Falo isso porque vi a polícia negociando em boca de fumo quando eu tinha 13 anos, por essa mesma facção falada pela Vera. Foi a pior coisa que aconteceu na minha vida, porque naquele dia eu assinei minha carteira com 13 anos, né? Eu assinei minha carteira, eu ainda ia fazer 14 anos, então eu saía da favela. Eu não fui aquela pessoa que ficou tranhada dentro da favela. Eu saía, eu via o mundo fora. E um certo dia, eu estava no Valão, que é a minha área lá na Rocinha, estava jogando sinuca, ainda moleque lá, estava dentro da sinuca vendo a galera jogar. Quando eu olhei para trás, 6 PMs entrando. No final do beco, um montão de cara armado. Eu entrei, aquela ingenuidade de criança, eu era uma criança, tinha 13 anos. Tremendo. Vai acontecer alguma coisa e de repente não acontece nada. Eu olho, eles estão sentados em cima do capô do carro, né? Totalmente à vontade, conversando. 8 horas da noite, isso não foi 2 horas da manhã, não. Então, naquele dia, foi um divisor assim, porque quando eu desci para trabalhar no outro dia, cada policial que eu via na esquina, eu já não via mais com os mesmos olhos. A frase falada por alguns capitães aí é: temos que mudar a cultura da favela. Temos que mudar a cultura da favela. Um poder militarizado dizendo que tem que mudar a cultura é algo que a gente tem que ver como perigoso, como bem falou a Vera. Se a polícia chegar dentro da favela, se o Estado chegar dentro da favela, trazendo a polícia, e junto com ela todos os outros serviços necessários, a gente pode não aceitar que somente, não só acreditar, mas participar. O problema é que não tem como participar. Não existe condições de participar. Porque o soldado da BOP pega o moleque no colo, o soldado da UPP pega o moleque no colo e fala aqui, ó, fala assim: se a gente não tivesse aqui, ele ia ser facilmente cooptado
pelos traficantes instalados aqui. Instalados? Será que os traficantes vieram de Marte? E a criança que está ali? Vai chegar a idade do abate? Chega a idade do abate, né? Porque no momento ela deixa de ser vítima para passar a ser culpada. Será que se ele tiver... Então, ele tem... Se a visão dele é essa, se a frase é essa, se a frase do secretário de segurança é essa, que essas crianças seriam vítimas, abre a porta da cadeia. Quem foi pego com droga nos últimos anos, com uma pequena quantidade de drogas, sem armas, para a gente começar a conversar. Eu não tenho números aqui, mas eu sei que é quase a metade dos presos hoje no Rio de Janeiro, principalmente nas carceragens da Polícia Civil, onde eu fui, são pessoas que foram presas com pequena quantidade de drogas e sem armas. A continuação do trabalho da UPP, depois dos Jogos Olímpicos, eu não sei qual vai ser. Mas daqui para lá, vai ser o policial tomando conta da luz, tomando conta da água, tomando conta do baile, tomando conta da festa de 15 anos, tomando conta da festa de todo mundo. A polícia decide tudo. O PP social, o que seria isso? Unidade de Polícia Pacificadora Social? É o polícia que dá o jiu-jitsu. Prender a aula de jiu-jitsu, a polícia. A aula de capoeira, polícia. Ao Sebrae que entrar, polícia. Ah, não sei quem, polícia. Você já ouviu o secretário de Ação Social e Direitos Humanos falando assim, não, é que agora a gente vai tirar a identidade das pessoas, carteira de trabalho, né? Vai vir um pessoal aí também colocar flúor, cortar cabelo. Não, a primeira foi a Cidade de Deus. E a próxima? Não, a próxima a gente tem que ver com o secretário de Segurança. Toda ação feita dentro das favelas está sendo de qualquer coisa. Tudo passou a ser assunto da Secretaria de Segurança. Como tirar deles? Como tirar deles? Porque o discurso que se trava aqui são de pessoas que chegaram, que estudaram para chegar até aqui. E saber discursar no outro campo. Na favela o papo tem que ser reto. Não tem como ter outro tipo. A favela é ação e consciência. Se não tiver consciência, não vai ter ação. E é o que está acontecendo. Dentro da favela, a mulher virar para mim e falar, não, mas eu prefiro meu filho tomando tapa na cara de polícia do que morrendo na mão de vagabundo. Olha isso aí. Há um abismo no conhecimento de direitos. E se a gente não conseguir avançar no diálogo com essa gente que está recebendo isso, vocês se preparem. Tá? Porque se hoje os moleques ficam pelados, a PM bota pelado, as pessoas saem de favela, peladas. Na porta da Rocinha é um lugar. De mim, não mais. Tá maluco. Agora aconteceu com essa atriz aí, descendo do Vidigal, né? Eu tenho uns 20 dias, 15 dias mais ou menos. Né? Thalma de Freitas, né? Esculacharam a menina, revistaram, não acharam nada, delegacia. Teve que tomar uma geral de delegacia porque estava descendo o Vidigal. E eu já ouvi frases assim, ó, você tem que entender que tu não está saindo de uma igreja, não. Esse tipo de coisa que a gente escuta na descida da Rocinha. Ali na Rocinha tem um supermercado do pé da Rocinha, e os caminhões ficam parados na frente, esperando o mercado abrir, né? Então fica um montão de caminhão, levam ali para trás, né? Então o cara faz isso com 100 moleques. Consegue pegar com 3 ou 4, e aquele 3 ou 4 que ele pega, apenas um ele vai levar lá para a delegacia. E ele justifica ter que fazer isso, né? Tirar o tênis, cheirar a mão, levantar o queixo, botar uma lanterna dentro do nariz. Isso foram coisas que eu cresci passando, seja saindo da Rocinha em qualquer momento. O que é que pode ter dentro do meu tênis que vai causar um mal para a sociedade? Só um chuleco pode ter aqui. Né? Porque você é revistado na coisa de você tem que ser revistado, porque você pode estar levando alguma coisa que pode causar um mal à sociedade. O que é que pode ter dentro do meu tênis, gente? Aí você faz os flagrantes, né? Como ela estava falando aqui. A Barra da Tijuca, 3 ou 4 flagrantes de tráfico de drogas por ano, né? E a Cari com 300 por mês. Aí, lógico, para na porta dos condomínios. Faça a mesma coisa. Deus me livre, é melhor não falar isso não, que eles vão aceitar a ideia. Né? Mas não é a maneira de se fazer isso dentro do Estado Democrático de Direito. Na ação do Alemão, vamos supor que a gente aceitasse.
que aquilo acontecesse. Ah, não, a inteligência, né? A inteligência da polícia diz, né? A inteligência da polícia é ódio. Mas a inteligência da polícia diz que vai ter, diz que tem uma certa quantidade de droga, uma certa quantidade de arma dentro do alemão. É coisa grande, né? Então vamos lá. Vamos partir para a legalidade, né? O governador Sérgio Cabral faz uma carta para o ministro, né? O ministro recebe aquela carta, né? Avisa o presidente da República. Olha, fomos solicitados por uma ação militar dentro do alemão. O presidente recebe aquilo ali e manda para o Congresso como aviso, não é nem pedido. Isso tudo acontece em 10 minutos. É só para formalizar. O Senado e o Congresso são avisados que de um determinado horário, de uma determinada época, de tal dia a tal dia, o Exército vai estar em tal lugar, vai ser usado para tal e tal e tal missão. E manda de volta para o presidente dizendo que foram, né, que foi protocolado o aviso. O presidente manda para o ministro, na época era o Jobim lá, e o Jobim fala com o Sérgio Cabral: olha, vai ser usado, a tática é essa aqui. Puf. Assim que chegasse, ó, judiciário, vem todo mundo para cá. Ó. A gente vai entrar em casa por casa, mas a gente vai filmar tudo e o judiciário vai acompanhar. Tudinho. Né? Dona Rosinha, a gente vai entrar na sua casa, tem uma câmera aqui, ó. Está tudo comandado judicial, qualquer problema. O pessoal da OAB está aqui, está todo mundo aqui. Não, mas só a polícia que fez a força-tarefa. Virou uma bagunça. E o que começa errado, termina errado. Um papo do Cabral com o Jobim: pô, cara, será que tinha condições de botar uns tanques lá? Deixa comigo. Vou mandar o pessoal chega lá. Ó. A gente fala que é logística. Não. Questão de logística, manda os tanquezinhos. Né? E esses tanquezinhos vão. Final da história. A Polícia Civil que invadiu o alemão. A Polícia Civil que foi para o fronte. A PM ficou embasada. Toda vez que a Polícia Civil avançava, fazia uma base da PM. A BOP fica à vontade, que o BOP pode fazer o que quiser, né? Estava lá desde madrugada, fazendo o que queria. O Exército ficou fazendo o trabalho da PM. Tira o tênis. Abre a bolsa. E em um certo momento, a Serra Pelada, como foi falado aqui pela Vera. E a Serra Pelada é constituída de que forma? Qualquer policial, naquele domingo, poderia pegar uma viatura, com quem quer que seja, juntar 4, 5 policiais amigos. Ah, meu irmão, conheço um X9, está lá em Madureira. O cara conhece bem o alemão, ele sabe onde tem, sabe? Então vamos na casa dele. Pum, pum, bota saco na cabeça, bota dentro do carro e entra no alemão para entrar em qualquer casa. Qualquer casa, em qualquer lugar, com qualquer patente, de qualquer carro, de qualquer polícia. Era só estar fardado com a viatura, entrava no alemão para fazer o que quisesse. Todo mundo assistiu. Todo mundo aplaudiu. Os que não aplaudiram falaram assim: mas vai fazer o quê, né? Fazer alguma coisa mesmo, né? Olha só, olha isso, olha aquilo. De repente, some. Eram 60 toneladas, virou 48 toneladas, 12 toneladas de droga sumiram. Né? Não, pá. Aí apareceu um policial de se dizendo honesto, pichando as armas. Não, porque a gente não pode confiar na polícia, não. Ó. Tem que pichar aqui, ó. A maior vergonha que eu tenho de ser carioca chama-se Batalhão de Operações Especiais. É a maior vergonha. Não sei como a gente consegue ficar alheio ao dinheiro destinado do Estado para uma corporação com a farda preta, com a caveira, e que vai entrar dentro de uma favela com o pensamento de que a missão deles é deixar corpo no chão. Tenho todas as críticas a fazer sobre o Tropa de Elite, até porque recebi o roteiro do Tropa de Elite sem narração em 2005. Topei participar do filme porque achava que estava imortalizando a maneira da BOP entrar dentro da favela. Daqui em 2060 e 2070, quando as pessoas foram ver como eram os anos 90 e o ano 2000 dentro do Rio de Janeiro, vai estar lá. Assim como os funks proibidão também. Tá? Dos quais eu não canto, dos quais eu não faço parte
da discografia que eu coloco para tocar lá em casa, mas dos quais eu admiro e sei que está cumprindo um papel sim. Porque ninguém está falando o que está acontecendo dentro da favela como o funk está falando. Os moleques da favela têm 50 palavras no vocabulário, onde 20 é gíria, 30 é palavrão. E eles querem falar. E eles têm o direito de falar. Porque o trabalho da cultura não é educar. A cultura é o termômetro da educação do povo. A cultura mostra o quanto o povo é educado. E se o moleque está falando daquele jeito, é porque ele tem aquela maneira de se comunicar. O caso do Tim Lopes traz para a gente dois grandes problemas. Primeiro grande problema. A imprensa não pôde mais entrar dentro da favela depois da polícia. E ponto. Foi ordem em todas as redações. O que acontecia agora, dentro da favela da Maré, nesse momento, agora, a gente está aqui agora, acontece qualquer coisa da favela da Maré. Morreram 5 lá. Sabe o que vocês vão ler amanhã no jornal? O que a Secretaria de Segurança Pública escrever. Porque o policial militar não pode falar, o civil também não. Mesmo não sendo militarizado, ele também não pode falar. Primeiro entra a polícia, depois entra outra polícia, depois entra outra polícia, para depois entrar a mídia. Quem está lá dentro? Que se for falar o que aconteceu, se a polícia pegou dinheiro, se a polícia correu, se a polícia matou, se a polícia escondeu o corpo, se a polícia chegou lá boladona, cheia de ódio, como eles mesmos falam, vai ser taxado como crime de apologia, que é outro crime contraditório à Constituição, onde todo mundo tem o direito, né, de se expressar. Nós temos aí, né, o nosso deputado aí, Wagner Montes, na frente da televisão, todos os dias, fazendo um monte de proibidão, muito mais cruel. Ele, o da Atena, é pior do que o Smith e o outro, qualquer outro aí. Por quê? Eles têm uma maneira de se comunicar, eles têm uma opinião e eles têm um veículo. Eles têm uma maneira, que é aquela bem popular, né? Para cima deles, né? Faz ele falar, né? Faz um carinho, dá uma torrada nele, dá umas bolachas para ele falar, né? Todo dia. É a maneira. Eles têm uma opinião de que dessa maneira eles estão ajudando a polícia, incentivando a polícia a combater crimes. Calão, a opinião deles não conta. Então, quando essa expressão toma realmente uma proporção de 4 ou 5 milhões de acessos no YouTube, né? Eles prenderam os moleques. Os funkeiros do Rio de Janeiro foram presos em dezembro do ano passado pelo YouTube. O flagrante está lá ainda, até hoje. Nunca vi isso. Não pegaram armas, não pegaram drogas, não pegaram escuta, não pegaram filmagem, não pegaram movimentação bancária, não pegaram nada. Os moleques foram presos por música. Tinha um lá que falava assim: o PP, sai do Borel, sai. O moleque foi preso. Deram 30 dias. Conseguimos tirar em 9. Graças ao Nilo Batista e ao Fernando Fernandes, caíram para dentro, né? Olharam tudo, não tem que pôr na rua, vamos botar, tal, mas dia 24 de dezembro do ano passado, 10 horas da noite, a gente chegava para tirar os moleques da cadeia. Eu jamais vou ter um Natal igual. Todo Natal eu vou lembrar disso. Porque no momento em que eles foram presos, pela primeira vez de toda a história de luta minha, em alguns momentos eu me senti sozinho. Me senti sozinho porque pessoas que gostam de funk, pessoas que apoiam funk, não conseguiram entender, né, a questão da liberdade de expressão no funk. E, de repente, eu encontro pessoas, né, dispostas a gastar até do próprio bolso para colocar os moleques na rua. A ação da Secretaria de Segurança, a ação da polícia é que está em jogo ali. Não é os moleques que estão cantando. Eu não quero saber o que os moleques estão cantando. Leonardo, mas eles estão cantando o quê? Eles estão cantando. E ponto. Não pode cantar no país? Que história é essa?
Estamos em 1960? Estamos na década de 60? Não pode cantar? O moleque pode cantar o que ele quiser, pode escrever o que quiser, pode pintar o que quiser, está na Constituição. A polícia prende os moleques em casa dormindo. Se falar que vai processar os moleques, tudo bem. Lógico, vamos lá. Processa. É normal. Prender não. E quem foi preso no país por apologia ao crime? Um crime que nunca prendeu ninguém. Ninguém nunca foi preso. Ninguém nunca foi condenado, mas também ninguém nunca foi absolvido. Por quê? Porque quando vai chegando a época do julgamento, o nego faz um arquivamento, papapá. E eu usei muito tropa de elite, né? Nós contamos dentro do escritório do Fernando Fernandes, Vera, 9 crimes que o Capitão Nascimento cometeu na última cena. Ele fala, eu sabia o que eu estava fazendo, não era certo, mas eu tinha que matar o baiano para ir para casa legal. Aí ele chega lá em cima e uma parte da tropa se nega. E ele olha para o cara e fala assim, meu irmão, tá com medinho? Tá com medinho? Leve esses 5 aí contigo, não fica quem quer, Renê. Ele fala. Quer dizer, ele está incentivando o cara a cometer o crime que ele estava cometendo. Né? E o Renê fala, capitão, isso vai dar merda, capitão. E o Renê desce. Aí ele vai e acha o moleque, né, dormindo, tudo bem com você? Tudo bem? Levanta aí. Dá-lhe umas tapas no moleque, leva o moleque para fora. O moleque não fala, taca saco. O moleque não... Aí pega um cabo de vassoura para enfiar no moleque. Aí o moleque vai e diz onde está. Meu irmão, ele vai cometendo crime atrás de crime até ele chegar na última cena e falar, ó, passa que é teu. Quer dizer, ele estava deixando um sucessor. No Tropa de Elite 2, ele fala de novo, você defende o batalhão fazendo o que eu te ensinei a fazer, não é dando entrevistinha para jornal. E essa, eu não sei se vocês sabem, mas os comandantes de batalhão do Rio de Janeiro, todos eles são caveira. A maioria são caveira. Nós, em pouco tempo, no Rio de Janeiro, vamos ter uma polícia militar onde ela vai ser toda comandada na sua totalidade por pessoas que aprenderam a questão de segurança pública com o batalhão de operações especiais. Então o BOP entra, né? O BOP entra dentro da favela e dá o rolê dele. Pá, pá, pá. Ó, pode entrar. Aí vem o choque. Isso é o começo de uma UPP. Depois do BOP, o choque. O choque vem varrendo. Olhou para a cara, não gostou, entra. Isso em todas as favelas. E eu falo que a Cidade de Deus foi a que mais sofreu. A Cidade de Deus foi a que mais sofreu, e mais uma vez não adiantou nada, porque continua lá funcionando tudo de uma outra maneira, mas continua funcionando tudo. Os moleques pintavam o cabelo de louro, a polícia mandava voltar para o barbeiro e raspar a cabeça. Até pouco tempo. Parava carro na rua, se tivesse disco de funk, quebrava. Isso acontecia dentro da Cidade de Deus. Aí, outro debate que foram feitos aí com policiais da UPP, o policial falou para mim, mas as pessoas, não, morador da Cidade de Deus passa pela gente, cospe no chão. Mas eles querem o quê? Com esse tipo de tratamento, jamais vai haver um entendimento. E cospem no chão por enquanto, porque daqui a pouco vão estar atacando fogo em ônibus e as pessoas colocando culpa nos traficantes que estão presos, pô. Cada cabeça dentro da Cidade de Deus hoje é uma panela de pressão, porque ninguém consegue conviver muito tempo com esse tipo de ação. Desliga o som, para com o jogo, fecha o bar, apaga a luz, volta para casa, vai abrir pra... Ninguém consegue conviver com isso durante muito tempo. E se toda a população carioca estiver torcendo para o PP dar certo, ela vai dar errado, porque não adianta só torcer. Temos que mudar a sigla, ou manter a sigla de unidade de políticas públicas e cobrar que essas políticas entrem dentro da favela. Porque agora a UPP é a unidade pé na porta. Só. O Padilha falou também na OAB há pouco tempo que para pacificar as favelas tinha que pacificar a polícia. Ia tomando batalhão por batalhão, ia avisando antes para os bandidos virem embora, até ter condições de fazer com que essa polícia
atue dentro das favelas como elas atuam no Leblon. Porque se a polícia estivesse dentro da favela, como ela atua hoje dentro do Leblon, seria bom. Mas elas estão agindo como se estivesse dentro do Haiti. Elas estão agindo como elas estivessem realmente em algum país aí invadido pelos Estados Unidos, e que eles estão olhando a cartilha e estudando direitinho para ver como é. E implantar dentro dessas favelas. E aí o funk está no meio disso. E por que ele está no meio disso? Porque ele não é mais uma cultura dentro da favela. Ele é a maior cultura produzida, ouvida, composta, vendida, comprada dentro da favela. Essa liberdade que a gente tem de pegar o microfone. Eu estou 19 anos cantando. 19 anos que eu tenho uma dupla com meu irmão. Eu não sei nem que nota que eu canto. Eu não toco instrumento nenhum, eu não sei nem que nota que eu canto. Não tem um final de semana que eu não tenho o que fazer. Criei minha família, comprei minha casa, tenho minhas coisas. Devo ao funk. Mas o funk não me pede nada. Porque se me pedisse também não ia ter. Eu abri meu quadril 16 vezes. Nasci sem a cabeça do fêmur. Meu pai foi embora de casa, eu não tinha feito nem a primeira cirurgia ainda. Sendo caçula de 4 filhos. E minha mãe, quando eu fiz a primeira cirurgia, ela tinha só 27 anos. E o barraco de madeira. Eu cresci minha vida toda dentro de hospital. Foi aí que eu passei a ler. Mas estudar eu não estudei. O meu currículo não vai no chão da rua. Porém, o funk me deu tudo que eu tenho. Não tem uma capital do país que eu não conheço. Conheço o Brasil bem. E devo ao funk. Devo a essa cultura. Nunca cantei nada que as pessoas, que uma senhora de 80 e uma criança de 8 anos não pudessem ouvir no mesmo lugar sem se sentir desprezada ou se sentir mal ali. Mas eu não quero que o funk faça exatamente o que eu faço da maneira que eu faço, porque ninguém teve a criação, ninguém vê o mundo da maneira que eu vejo. Só quem vê o mundo da maneira que eu vejo sou eu. Cada um vê o mundo de uma forma. A gente não pode torcer que o funk seja uniforme. Agora, tem uma música do Gabriel Pensador que fala assim: acordo, procuro trabalho, não tenho trabalho, quero trabalhar. Os caras me pedem um diploma, eu não tenho diploma, não pude estudar. E querem que eu seja educado, que eu ande arrumado e que eu saiba falar. Aquilo que o mundo me pede não é o que o mundo me dá. Cobrar do funk que ele seja politicamente correto, que ele faça algo pelo social. Pô, quem é que faz algo pelo social na cultura musical hoje no país? Fala pra mim. Estão cobrando de quem nunca recebeu nada. Mas o funk não tem nada de social. Tem que fazer alguma coisa pelo social. A gente emprega 10 mil pessoas. Que é mais o quê? Só recebendo porrada esses anos todos. 22 anos o funk na Secretaria de Segurança Pública, o moleque fica falando que vai partir boladão, pesadão para não sei aonde, e eles reclamam. Porra, ninguém conhecia nem o caminho da Secretaria de Cultura até 2 anos atrás. Ninguém conhecia, nem o Malboro, nem o Rômulo Costa, ninguém, nenhum DJ, nenhum MC nunca foi em Secretaria de Cultura. Por que que não? Porque o Arrastão caiu na nossa conta, sem ter nenhuma prova de que tinha algum produtor de baile no Arrastão. Porque o caso Tim Lopes caiu na nossa conta, Tim Lopes morreu dia, local e horário diferente de um baile funk. O Tim Lopes gravou 16 horas dentro do Complexo do Alemão e em nenhum momento o funk foi envolvido. O Tim Lopes foi morto num dia onde não tinha baile, e a 5 quilômetros de um lugar que poderia acontecer um baile no dia seguinte. Esse é o fato que foi investigado pela Polícia Civil, pelo inspetor Daniel Gomes. Quem quiser anotar o nome dele aí, inspetor Daniel Gomes, e entra lá no site dele lá e vai ver o que ele investigou. Ele entrega essa investigação na mão do Ministério Público, o Ministério Público aceita a investigação, 7 pessoas foram julgadas. Se juntar o horário de julgamento de todo mundo no caso do Tim Lopes, dá mais de 200 horas de julgamento. A palavra funk não é falada em um único momento dentro do tribunal. Mais de 200 horas de julgamento, a palavra funk não entra. Só quem fala que o Tim Lopes estava no baile funk naquela noite é a Rede Globo de televisão. Baile funk transmite AIDS. Foi capa de jornal. Foi capa de jornal. Baile funk engravida. Cuidado aí, garotinhas, que vocês estão ouvindo aí. Depois vou botar a culpa no funk.
Mas essa é a lógica, porque para você poder reprimir, você precisa criar um monstro. E o monstro hoje, né? Inimigo número 1, como disse na Veja, né, é o NEM, lá da Rocinha. Como é que eu, né, que sou 4 anos mais velho que ele, foi criança na minha rua, eu vou ver ele como a escória da sociedade? Não vejo. Eu vejo tantos os policiais que estão entrando dentro da favela para matar pobre, armados ou não, dentro da favela. Todos nós somos vítimas de um sistema de inseticida social implantado por inúmeros governos e que está galopando nesse governo aí, acelerando tudo, com o Plano Colômbia, né? A prefeitura faz o choque de ordem. Quem pensa em ordem através do choque, né, não pode estar querendo uma cidade com paz para todos e sim para alguns. É essa parada. Obrigado aí, valeu. Muito obrigado, MC Leonardo. A gente ainda tem um tempinho, só lembrando, gente, rapidinho, mais uma vez, a Tequilada, que é a festa de encerramento da Semana Jurídica, foi para o dia 10, não é mais no dia 8. Hoje à noite tem a mesa sobre ditadura militar e abertura dos arquivos. A gente vai abrir uma pergunta sobre um tempinho. Alguém tem pergunta para fazer, ou para a Vera, ou para o Léo? Alô. Bom dia a todos. Vou pedir só para quem for sair todo mundo de uma vez, para a gente conseguir continuar. Bom dia a professora, bom dia a MC Leonardo, bom dia a todo mundo. É o seguinte, tipo a realidade do complexo do Alemão, do Rio de Janeiro no geral, as ditas comunidades, né? A gente sabe como é que é. No Complexo do Alemão, por exemplo, tem uma quantidade de fuzis enorme, um poder bélico, ele bem grande, sempre antes da entrada da polícia já tinha e tal. Aí veio essa postura da PM do governo do estado, de entrar com o PP, aquele show todo que a gente viu e tal. Eu particularmente eu só não consigo, sinceramente, nunca consegui visualizar como o Estado poderia levar alguma cidadania, aquelas pessoas, aquela comunidade ali, de outra forma. Eu também não concordo da maneira que está sendo colocado, porque, como você falou, a UPP ela não faz parte de um programa, né? Ela veio como um fim, assim. Então, eu gostaria de saber se vocês teriam alguma sugestão de como poderia ser levado isso. É lógico que no curto prazo, a meu ver, é impossível, porque na verdade não teve uma retomada de território, né? Eu acho que desde aquela Serra da Misericórdia ali, por exemplo, foi começada a ser povoada, acho que na década de 50, não sei, 60, ela nunca foi inserida ali na sociedade, né, como um todo ali. Tanto que, a meu ver, o pouco que eu conheço ali da Fazendinha, da Grota, eu não lembro de uma escola municipal, sinceramente. Agora veio ali o teleférico e tal, entendeu? Mas realmente ali não tinha quase nada asfaltado. Enfim, eu gostaria, se vocês têm assim, alguma sugestão, como isso poderia ser feito, tipo, que até mesmo uma escola, minha mãe dá aula para escola municipal, no Morro da Formiga, no Borel, já deu e tal. Como isso poderia... É difícil você conciliar o tráfico de drogas, aquele tráfico de drogas... Existe em qualquer lugar o tráfico de drogas, mas aquele tráfico de drogas muito armado, aquele tráfico de drogas, que a meu ver também não pode existir, com a tentativa de se levar alguma coisa, levar educação, levar uma cultura. Quer dizer, existe uma cultura própria, mas levar uma biblioteca,
levar uma UPA, enfim. É só isso, obrigado aí. Vou pedir só para... A gente faz 3 blocos de pergunta e encerra. Quando acabar aqui o debate, vai ter um lanche, um coquetel de abertura, que vai ser ali em frente ao Calque, no busto do Carpenter. Pedir para quando acabar aqui, o pessoal ir para lá, que a gente vai fazer a sessão de abertura da Semana Jurídica. Eu queria pedir para o MC e para a professora Vera falarem um pouquinho mais, porque você falou que os jornalistas foram impedidos de entrar antes da polícia. E eu percebi na discussão que o judiciário está completamente fora disso e entra muito depois do processo. Eu queria pedir para a professora Vera, para o próprio MC, falar um pouquinho mais sobre como o judiciário se omitiu antes, durante e só está chegando muito depois de tudo que já está instalado. Mais alguém? Maísa. Alguém aqui? Ficou bem claro que esse modelo militarizado é insustentável e eu queria saber, segundo a professora Vera e o MC Leonardo, qual que é a consequência lógica disso. O que pode vir a acontecer depois que os mega eventos acabarem? Qual que é a consequência lógica na visão da professora e do MC Leonardo? Obrigado. Mais uma, se alguém tiver, e a gente vai para as respostas. Não? Eu queria só que vocês comentassem. Eu era estagiário da Defensoria Pública na época do Alemão e tive que ir lá, acabei saindo no meio, foi quando eu pedi minha saída da Defensoria Pública, porque todos os que passavam, todo mundo, foi feita uma banquinha da Defensoria Pública e todo assistido que fosse atendido ficava numa fila e lá era checada a folha de antecedentes criminais do assistido. Eu queria saber o que vocês acham disso, se é assim que a Defensoria vai para a favela. Mais alguém? Então, acho que eu vou fazer uma pergunta e a gente fecha o bloco. Eu queria pedir que vocês falassem um pouco mais daquilo que a professora Vera chamou de técnicas de neutralização. Porque todo mundo critica a família Bolsonaro, mas acaba que todo mundo acaba usando aquela frase de direitos humanos para humanos direitos. E acho que isso foi muito reproduzido, é uma ansiedade, até nas perguntas. Por que os direitos humanos dessas pessoas valem menos do que das outras? Bom, com relação ao novo modelo, eu acho que a cidade, né? Se a gente tivesse, eu acho que cada cidade tem que ter um modelo de segurança pública. É impossível você pegar o modelo de Los Angeles e trazer para cá, ou o modelo da Palestina, né? Que é o que a gente está trazendo para cá. Então, eu acho que sociólogo, eu sou socióloga, por isso que eu implico também. Sociólogo que gosta de vender um modelo, ele vem aqui, vai para o quadro, aí bota assim, olha, vai daqui a N1, a N2, mas isso é uma gestão coletiva. Uma cidade tem que propor modelos de transporte público, de segurança pública, que tem a ver com os problemas. A segurança pública é igualzinho à educação, saúde. Eu trabalhei no planejamento urbano nos anos 70 ainda, e eu me lembro que vi uma tabela para a saúde que eu dizia, gente, essa tabela veio da Suécia, porque só botava assim, vazio, 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 porque nada do que estava na tabela tinha em nenhum, naquele momento, nas áreas de saúde. Então, eu acho que esse modelo aí, é um modelo que não foi inventado aqui, é um modelo norte-americano para contra-insurgência, que não é o nosso caso, diferente do caso da Colômbia, onde você tem insurgência e contra-insurgência, e no México, onde grande parte do problema... Então, eu acho, por exemplo, discutir profundamente o proibicionismo de drogas, não depois que os Estados Unidos fizer, seria uma coisa fundamental, né? O próprio Leonardo está dizendo, o tráfico continua, porque ele é uma economia, né, que não adianta, ou as forças policiais, parte delas incorporam essa economia, né? Na verdade, a cidade está virando uma grande milícia, né? Independente de você ter pessoas boas e bem intencionadas coordenando uma PP na polícia, mas eu quero dizer, o sentido dela é um sentido bélico de ocupação territorial. E mesmo no alemão, né, você falou, não, mas no alemão... Gente, a debandada do alemão era uma coisa assim... Será que era aquilo tudo que se dizia?
né? Porque aqueles meninos correndo ali por trás do tanque, as pessoas perguntando por que não matou, né? Porque era a pergunta que mais me chocou era isso. Gente, por que não matou logo? Estava ali no... Então, eu acho que tem uma série, um elenco de coisas que a gente poderia fazer, repensar a política criminal de drogas, isso que o Leonardo está falando com relação à população encarcerada, a gente pensar um processo de desencarceramento das pessoas que foram presas, né, com a pesquisa do Zacconi, que demonstra que a maioria das pessoas presas por drogas sem arma, né, e com pequenas quantidades de drogas. Então, tem um elenco de coisas maiores jurídicas que a gente pode pensar, e eu acho que a gente pode fazer um projeto onde a população participe, né? Eu acho que a população que vai ser alvo, bem aí, porque na sociologia tem a população alvo. No caso da UPP é alvo mesmo, né? A população alvo mesmo. Então, eu acho que daí podem surgir. Judiciário é uma vergonha, faz parte, né, do contubérnio das coisas, né? O judiciário emitiu mandados de busca e apreensão coletiva, que é algo completamente inconstitucional. A Defensoria Pública conseguiu agora embarcar que o Exército tivesse esse direito. É uma vergonha para as Forças Armadas brasileiras, e eu digo isso no sentido de quem quer defender as Forças Armadas brasileiras para a gente poder defender a nossa soberania contra esses ataques que a gente está vendo acontecer no resto do mundo. Isso é acabar com as Forças Armadas, né? E ela trabalhar de uma forma inconstitucional. Isso foi uma bola para trás, tal. Então, o judiciário faz parte dessa vergonha, né? Por não ter estado ali na trincheira. O juiz é o cara que tem que cuidar do cumprimento da lei. O juiz não pode ser polícia, nem estar no combate ao crime. Existe uma confusão com relação a isso. O juiz, o promotor e o defensor estão ali vendo, né, se a lei está sendo cumprida. Então, apareceu agora também esse juiz policial, que é o juiz que combate o crime. Qual era a outra? Depois dos mega eventos, vai acontecer o que aconteceu depois dos Jogos Pan-Americanos e da chacina do PAN. Fica ali aquele território que é um enclave, que é também uma estratégia urbana de produzir enclaves, né? Não são coisas... Tanto que tem uma grande discussão urbanística, por que tudo é na Barra da Tijuca e não usa mais o centro, né? De você aproveitar eventos como esse para, não me lembro quem perguntou isso, para o uso do povo do Rio de Janeiro. Quando eu estou falando da cidade do Rio de Janeiro, eu estou falando do povo do Rio de Janeiro, não estou falando do Leblon, de Ipanema e da Barra da Tijuca, estou falando a cidade como um todo. Isso que você relatou, Marcos, no meu texto, eu digo o seguinte: o Zaffaroni, naquele livro dele com o Nilo, Direito Penal Brasileiro 1, ele faz a descrição do que é estado de polícia. O Rio de Janeiro está se transformando, estado de polícia é uma expressão, né? Olha, no estado de polícia. Nós estamos vivendo o estado de polícia, isso que ele falou, onde todas as atividades de uma população têm que se referir à polícia. E, por outro lado, do outro lado da moeda, tem uma coisa muito triste também acontecendo. Aquele mesmo soldado civil que estava fumando um charuto, que saiu na capa da época, com os corpos ensanguentados no Alemão, que era esqueci o nome dele, ele estava vestido como se estivesse para uma guerra. Eu me lembro que a capa da época dizia o seguinte: inovação em relação ao combate ao crime. Eu sempre digo, desde Canudos, que é assim que se faz, não vi qual é a inovação, entrar numa área pobre, sair atirando, matar 18, 20, mas este soldado hoje está preso. A quantidade de policiais presos, né? Você tem hoje um presídio com 500. Então, a polícia também, porque as pessoas atiram a polícia a essas funções, enaltecem que ele seja o matador de pobres, e depois ele é jogado à própria sorte. Depois ele vira aquilo que a Agamben chama de vida nua, né? São os piores salários do Rio. As sequelas da guerra contra o crime atingem o policial, é o homem que mais tem doenças nervosas, gastrointestinais. Então, toda uma proteção. A família da polícia sofre com isso. Não é fácil ser polícia, né? Entendeu? Então, eu acho que um projeto, o estado de polícia também bota a polícia num papel muito ruim. E, por último,
técnicas de neutralização que você queria que eu explicasse melhor, são as técnicas que o Zaffaroni chama, são técnicas que favorecem, de subculturas que favorecem a violação da lei. Então, os médicos não vão dar recibo, mas não vão se achar criminosos. Os meninos que moram em áreas pobres vão participar de uma estica, de uma indolação, mas não vão se achar bandidos. Banqueiro, não preciso nem falar, né? Banqueiro, o Bertolt Brecht dizia... Quer dizer, quem é ladrão? O ladrão de banco ou o banqueiro? Né? O capital financeiro, eu tenho um filho que trabalha em banco, então, com todo respeito, as técnicas de neutralização permitem que as pessoas que trabalhem naquela profissão não vejam aquilo, né? Produzem definições que são favoráveis à violação da lei. Isso acontece também com a polícia. Nós fazemos com que a nossa polícia naturalize, né, o holocausto dos pobres como uma atividade que a sociedade precisa. Então, essas seriam as... Então, cara, a pergunta sua é muito complicada, né, sobre sugestão. A minha sugestão é muito punk. A minha sugestão é a legalização de todos os tipos de drogas, todos. A minha também. Já. Né? Nós não podemos entender como uma pessoa está a fim de cheirar pó e com isso ela está fazendo com que o moleque bote um fuzil no pescoço. Seria uma atitude polêmica e, sei lá, até horrorosa liberar de drogas, Mas eu acho que o sistema que a gente vive hoje passou dessa classificação de horror, né? Eu acho que a pior maneira da gente tratar o consumo, o transporte, a venda, a produção, a pior maneira que a gente podia adotar, a gente adotou, que é o que a gente tem hoje, né? E tô aqui, tchau, Verinha, tchau. Tentar fazer também com que a gente neutralize qualquer ligação do governo com o judiciário, qualquer ligação do executivo com o judiciário. Nós tivemos o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, o Sveiter, na ação do Alemão, ele chegou na televisão e falou assim, o tribunal apoia o que o governo está fazendo dentro do Alemão. Porra, quando o presidente do Tribunal de Justiça se coloca a favor do Estado, do governo, a gente pode ver que o órgão que a gente tinha que ter como prioridade na imparcialidade, se é que isso existe em algum canto, o órgão que a gente tinha que ter como mais, né, no número tinha que estar falando assim, o resultado que der ali vai estourar em mim aqui, a gente vai saber o que fazer, né? O tribunal está pronto para saber trabalhar com qualquer eventualidade que vai causar danos à população. Não é isso. Olha, entra que eu apoio. Assim como o Jobim falou assim, que é quantos tanques, né? Ele fez a mesma coisa. A continuidade de absurdo é incrível. A consequência do modelo, depois da Copa do Mundo, cara, a miliciarização, vamos dizer assim, né? Porque vai ter milícia fardada ali, né? A gente vai ter milícia fardada. Quem é que vai querer largar? A gente viu aí o sistema de UPP ser corrompido em poucos meses. Imagine em 4 anos. Imagine em 5 anos. O que pode acontecer. E quem é que vai querer largar? E quem é que muda? De que maneira mudar? Todos nós temos que fazer hoje o seguinte. É outra coisa complexa também. O Rio de Janeiro só muda com voluntariado. Infelizmente, os voluntários procuram sempre o Rock in Rio e os jogos aí para poder, né? Mas só assim. Quando eu era moleque, o pessoal me via trabalhando, eu sempre fui gordinho, né? O pessoal botava a mão na minha bochecha e eu odiava. Que criancinha bonitinha, já trabalhando, né? Que bonitinho, já trabalhando. E ficava ali dentro da loja, o pessoal descobria que eu morava na Rocinha. Pegava 2, 3 meses ali, pegava amizade comigo, falava, garoto, vem cá, não tem nenhum rádio de carro não tem nenhum toca-fita lá onde você mora não, né? Porque roubaram o meu essa madrugada. Ninguém pergunta se eu estou precisando de advogado, se eu estou com um parente preso.
Se alguém da minha família está sem dente, que acabou de se formar e quer fazer pelo menos algo de cobaia, alguém. Né? Eu quero arrancar um dente, não sabe quem queira. Né? Não tem. Agora, aparece com um relógio para vender, aparece com uma coisinha para vender, para você rapidinho, você ver se você não consegue. Então é isso. É entender que a favela precisa saber, no mínimo, saber o que é uma ouvidoria. No mínimo, saber o que é. Núcleo de consciência de debate político dentro das favelas já. Porque as favelas representam 1/3 da população. 1/3 da população do Rio de Janeiro mora dentro de favela. E a metade do outro terço é vizinha da favela. Então, metade da população do Rio de Janeiro ou é vizinha da favela ou está dentro da favela. Só que essa parte desconhece qualquer tipo, porque é complicado até para vocês que estão aí de saber a diferença de algumas coisas. Imagina um moleque dentro da favela. Não sabe o que é edital, não sabe o que é projeto. Eles sabem o que eles não têm. Né? Se você chamar um secretário de cultura para dentro da Cidade de Deus, ele vai falar assim, não, que aqui nós não tem quadra, aqui nós não tem praça, aqui nós não tem isso, não tem aquilo, não tem isso. Aí o secretário vai falar, eu vou lá para a cara dele e falar, tá legal. Faz um projeto e me manda. Ela faz um projeto lá, manda um projeto para a gente. Né? Isso é coisa de qualquer secretário, de qualquer estado. Manda isso para mim, faz para mim. Sabe que não tem condição de fazer, pô. O moleque só sabe que o gari é da prefeitura porque está escrito no peito do gari. Senão ele não sabe de onde é. E eu não estou falando só do moleque lá não, tá? Tem muitos daqui de fora que não sabem nem a diferença de uma delegacia para um batalhão. Só quando alguém rebota carro, só quando alguém pega a carteira dele que ele vai chegar na delegacia e vai ver a diferença entre um policial civil e um militar. Isso não só vale para o moleque dentro da favela. A diferença de um deputado e um senador, eu acho que tem gente aqui dentro que não sabe qual é. Então são essas informações que a gente vai conseguir fazer com que o Estado cumpra o seu papel do Estado Democrático de Direito. Senão, ele vai violar sempre as ações de direitos humanos, vai ficar sempre as pessoas achando que direitos humanos só serve para defender vagabundo, vamos ficar naquele cachorro correndo atrás do rabo, o que é lícito, o que não é lícito, o que é certo, o que não é certo, o que é errado, o que não é errado. Legalização já, meu amigo. Porque eu não tenho culpa nenhuma se o nego está afim de encher o nariz de pó, não. Mas quando ele está afim de encher o nariz de pó, ele vai comprar bala de fuzil que pode entrar na minha ou na sua cabeça, que não está afim de se drogar. Então, quem mata mais? Morre por ano no Brasil, isso é dado da Secretaria Nacional, isso é dado do Ministério da Saúde. Morre de 80 a 90 pessoas por ano, no Brasil inteiro, de overdose de cocaína. Está lá no site deles lá. A média é de 80 a 90 pessoas por ano que morrem de overdose de cocaína. O tráfico no Rio de Janeiro, o sistema proibicionista de drogas no Rio de Janeiro mata 6 pessoas por dia. Quem mata mais? O uso da droga ou o proibicionismo? É isso que tem que ser, porque é ele que está financiando isso tudo. Depois o viciado é que é culpado, né? Como é que vai? Queria agradecer a presença de todos. Valeu, Léo, obrigado. Vai ter agora uma confraternização ali em frente ao Calque, no busto do Carpenter, uma abertura da Semana Jurídica. Muito obrigado a todos.